Antes de orarmos, quero te convidar a abrir o coração e ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Muitas vezes estamos tão cheios de preocupações, distrações e pressões do dia a dia que não conseguimos perceber que o Senhor está nos chamando de volta ao seu abraço. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um espelho que reflete a nossa vida e um farol que nos guia no caminho certo. Entre as parábolas que Jesus contou, uma das mais profundas e tocantes é a do filho pródigo, registrada em Lucas 15, 11, 24. Esse relato vai muito além de um jovem rebelde que desperdiçou sua herança. É um retrato do coração amoroso do Pai, uma revelação da graça que alcança até os mais quebrados, um convite para todos que de alguma forma já se afastaram do caminho da verdade. Jesus inicia a parábola dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então o pai repartiu entre eles a herança. Lucas 15, 11, 12. Naquela cultura, pedir a herança antecipadamente era algo extremamente ofensivo, pois era como declarar que o pai já estava morto. E mesmo assim, aquele pai não brigou, não levantou acusações, simplesmente entregou. Por quê? Porque o verdadeiro amor não aprisiona, não obriga, não manipula. O amor dá liberdade, mesmo sabendo que a escolha pode levar à dor. Da mesma forma, Deus respeita a nossa decisão quando escolhemos andar longe dele. Ele não nos força a permanecer, pois nos concedeu o livre-arbítrio. Mas mesmo quando nos afastamos, o seu coração continua cheio de esperança pelo dia em que retornaremos. O filho mais novo partiu em busca de aventuras, prazeres e uma falsa liberdade. Quantas vezes nós também fazemos isso? Pensamos que sabemos o que é melhor para a nossa vida, seguimos nossos desejos imediatos e nos iludimos com promessas vazias do mundo. Mas a verdade é que, cedo ou tarde, toda liberdade, longe de Deus, se transforma em prisão. Se essa mensagem falou ao seu coração até aqui, escreva nos comentários: Senhor, eu quero permanecer no teu caminho. O filho pródigo gastou tudo o que tinha em uma vida de prazeres e excessos. Enquanto o dinheiro estava em suas mãos, parecia que ele tinha muitos amigos, muitas opções, muitos caminhos. Mas, quando os recursos acabaram, vieram também o abandono e a solidão. É assim que o mundo age. Ele promete liberdade, mas entrega correntes. Promete alegria, mas deixa apenas vazio. A Bíblia relata que, após gastar tudo, houve uma grande fome naquela terra. Lucas 15, 14. Nada é por acaso. Até as circunstâncias adversas podem ser instrumentos que Deus usa para nos despertar. O jovem, então, se viu sem nada, sem amigos, sem dignidade, e foi obrigado a trabalhar cuidando de porcos, algo impuro para os judeus. Ele chegou a desejar comer a comida dos animais, mas nem isso lhe era permitido. O mesmo pecado que parecia prazeroso, agora o reduzia à humilhação e à vergonha. Mas é nesse ponto mais baixo da sua vida que algo extraordinário acontece, caindo em si. Lucas 15, 17. Essa expressão é poderosa, porque nos lembra que sempre há esperança de mudança. Quando o pecado nos esgota e não há mais saída humana, a graça de Deus ainda está disponível. O Espírito Santo nos conduz ao arrependimento verdadeiro, e é nesse momento que começamos a enxergar a realidade como ela realmente é. O filho lembra-se da bondade de seu pai e decide voltar. Ele já não pede mais posição de filho, apenas deseja ser tratado como um servo. A humilhação e o arrependimento o quebrantaram, e essa decisão abriu caminho para a restauração. E aqui está uma lição profunda. Não é o medo do castigo que nos leva de volta para Deus, mas a lembrança da sua bondade. Romanos 2, 4. O filho não voltou por causa da fome. Voltou porque se lembrou da generosidade do Pai. Assim também, quando reconhecemos quem Deus é,
Amoroso, misericordioso, perdoador, encontramos forças para retornar, mesmo quando estamos quebrados. Se você crê que Deus ainda tem um lugar preparado para você, escreva nos comentários: eu quero voltar para a casa do Pai. O filho então inicia sua jornada de volta. Imagino cada passo que ele deu naquele caminho. Os pés cansados, o coração acelerado, a mente cheia de incertezas. Talvez ele estivesse ensaiando mentalmente sua confissão. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 18, 19. Esse retorno não foi apenas físico, mas principalmente espiritual. Era um movimento de arrependimento, de rendição, de reconhecer que a vida longe do Pai não fazia sentido. E o que mais impressiona nessa história não é apenas o arrependimento do filho, mas a reação do pai. O texto bíblico diz: estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Lucas 15, 20. Veja o detalhe: o pai o viu de longe. Isso significa que ele estava esperando. Dia após dia, provavelmente olhando o horizonte, sonhando com a volta do filho. O coração do pai não estava preso à mágoa, mas à esperança. Quando finalmente o reencontra, não há julgamento, não há bronca, não há lista de acusações. Há apenas corrida, abraço, beijo e festa. O pai interrompe até mesmo a confissão do filho para restaurar sua identidade. Coloca nele a melhor roupa, um anel no dedo, sandálias nos pés. Ele estava dizendo: você não é um servo, você é meu filho e continua sendo parte da minha família. E aqui está a revelação do Evangelho. Deus não está esperando para nos punir, Ele está esperando para nos restaurar. O pecado pode ter nos sujado, ferido e afastado, mas nada disso é maior do que o amor do Pai. Ele corre ao nosso encontro, mesmo quando ainda estamos longe, e nos cobre com graça. Essa é a essência da salvação. Não se trata do que fazemos para merecer, mas do que recebemos pela graça de Jesus Cristo. Como Efésios 2, 8, 9 nos lembra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você crê que o Pai ainda corre em sua direção, declare nos comentários: eu recebo a graça de Deus na minha vida. A parábola do filho pródigo nos mostra uma grande verdade espiritual. Em algum momento, todos nós já fomos ou ainda somos como esse filho. Talvez não tenhamos saído de casa fisicamente, mas quantas vezes o nosso coração se afastou de Deus? Quantas vezes buscamos prazer, segurança ou identidade em lugares que nunca poderiam nos preencher? O pecado sempre promete mais do que pode entregar. Ele nos dá uma sensação passageira de liberdade, mas logo cobra um preço alto: vazio, solidão, culpa e distância do Pai. Como disse Jesus em João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O inimigo tenta nos iludir, fazendo parecer que longe de Deus teremos mais vida, mas o fim sempre é frustração. E aqui está a boa notícia: o Pai nunca desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos, sua graça continua nos chamando de volta. Ele não nos recebe como empregados, mas como filhos restaurados. Ele não nos devolve apenas o que perdemos, mas nos dá uma nova identidade em Cristo, com vestes limpas, anel de autoridade espiritual e lugar à mesa da família de Deus. Quantos hoje estão espiritualmente em terra distante, vivendo com o coração seco e cansado? Talvez até frequentando igrejas, mas sem experimentar a presença real do Pai. O chamado de Jesus é claro: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Esse convite não é apenas para os que estão longe fisicamente, mas para todos que precisam de restauração interior.
O Pai Celestial não espera que você se limpe antes de voltar. Ele corre em sua direção exatamente como você está. O que Ele deseja é o seu coração quebrantado, disposto a reconhecer: Pai, eu preciso de Ti. Se essa mensagem falou profundamente com você, escreva nos comentários: Pai, eu volto para os Teus braços hoje. Querido irmão, querida irmã, a história do filho pródigo não é apenas uma parábola distante. Ela é o reflexo da nossa vida espiritual. Todos nós já nos afastamos em algum momento, mas a boa notícia é que sempre há um caminho de volta para a casa do Pai. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele mesmo declarou em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A graça de Deus não é um conceito teórico, mas uma realidade viva que nos alcança todos os dias. É essa graça que nos sustenta, nos perdoa, nos levanta e nos transforma. Não importa quão distante você tenha ido, não importa quão sujas estejam as suas vestes espirituais, o Pai continua olhando para o horizonte, esperando o momento em que você dará o primeiro passo de volta. E quando você retorna, não há rejeição, não há desprezo. Há festa no céu. Como Jesus disse em Lucas 15:7, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O céu celebra o seu retorno. O Pai restaura a sua identidade. O Espírito Santo enche o seu coração de vida nova. Então agora vamos orar juntos. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes me afastei de Ti em meus pensamentos, atitudes e escolhas. Mas hoje eu volto. Volto com um coração quebrantado, reconhecendo que só em Ti encontro vida e plenitude. Senhor Jesus, obrigado porque a Tua graça correu em minha direção quando eu ainda estava longe. Obrigado porque me recebes não como servo, mas como filho. Espírito Santo, guia os meus passos para que eu nunca mais me perca em caminhos de ilusão. Restaura meu coração, minha fé e minha comunhão contigo. Amém. Meu querido, se esta oração tocou a sua alma, não guarde só para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que o Pai ainda espera por ele. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.